A paz do Senhor, amados alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor Abimael Florencio da Costa. Hoje nós vamos dar início ao segundo trimestre de 2020 das lições bíblicas da CPAD, que vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Antes de nós darmos início propriamente dizendo, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos aprender a sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, Pai, te glorificar, te agradecer, Pai, pelo privilégio e oportunidade de estarmos mais uma vez, Pai, estudando a sua preciosa palavra, Senhor, a sua poderosa palavra, Pai, a sua palavra que liberta, a sua palavra que não volta vazia, a sua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, abra nossa mente, nosso entendimento, que nós possamos entender a Tua palavra, Pai amado, e sermos, Senhor, não meramente ouvintes da Tua palavra, mas sermos praticantes da Tua poderosa palavra. Abençoa, Pai amado, cada aluno, abençoa cada professor, Senhor, tira toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre as lições bíblicas do segundo trimestre de 2020, como nós falamos. E o comentarista das lições bíblicas desse trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus de Missão, Distrito Federal, e doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. A lição de hoje é a lição de número 1, do dia 5 de abril de 2020, que tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto-áureo se encontra na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler a leitura bíblica em classe todos juntos, em nome de Jesus. Que diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Amados, a lição de hoje, a lição de número 1, ela tem objetivo geral. Tá? E qual o objetivo geral da lição de número 1? É mostrar o propósito divino na epístola ou na carta aos Efésios. E ela possui
3 objetivos específicos ao qual nós devemos aprender até o findar da aula, que são estes. Primeiro objetivo específico, apresentar a autoria e a data da epístola, a autoria e a data da carta. Segundo objetivo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro e último objetivo, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, irmãos, amados alunos e professores, o assunto que iremos abordar neste trimestre, nas lições bíblicas, é a carta aos Efésios. Então, nela, nós estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a nova vida prática. Então, ela é uma carta tanto doutrinária como uma carta também prática. A epístola aos Efésios, ela é tão bela e sublime que vários teólogos e estudiosos do Novo Testamento a denominam de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Tamanha é a sua grandeza, tamanha é a beleza desta carta, tamanha a importância dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, na lição de hoje, nós estudaremos, na lição de número 1, os aspectos introdutórios. Nós vamos fazer uma introdução à carta de Paulo aos Efésios e as principais abordagens doutrinárias da epístola aos Efésios. E essa lição ela está dividida em 3 tópicos, no qual nós iremos analisar, que são eles. Primeiro tópico, nós iremos falar sobre a autoria e a data da carta aos Efésios. Quem escreveu esta carta? Qual foi a data que ela foi escrita? Segundo tópico que nós iremos estudar, analisar, destinatários. A quem Paulo escreveu esta carta? Para quem o apóstolo Paulo escreveu esta carta, essa epístola? E o terceiro, último tópico, nós vamos falar sobre o propósito e a mensagem desta carta. Qual foi o propósito desta carta? E que mensagem o apóstolo Paulo queria transmitir para os destinatários desta carta? Que mensagem era essa que ele queria transmitir? São esses os assuntos que nós iremos abordar, que nós iremos analisar dentro dessa primeira lição. Então, vamos para o primeiro tópico dessa lição, em nome de Jesus. O primeiro tópico dessa lição vai nos falar sobre a autoria e data da carta aos Efésios. Quem foi o autor desta carta? Qual foi o período que o apóstolo escreveu esta carta? Como podemos identificar sua autoria? Então, embora a autoria paulina tenha sido questionada por alguns estudiosos ao longo dos anos, vários fatores apoiam a posição de que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios. E um dos fatores que nós podemos aqui destacar, mencionar, é a afirmação especificamente de Paulo como autor. Ele ali se identificando na carta como autor. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1 e Efésios capítulo 3, versículo 1, que diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, ele se identificando apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E lá no capítulo 3, ele também aqui cita o seu nome dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então nós vemos aqui uma afirmação de Paulo como o autor, né? E colocamos aqui como um dos fatores que podemos destacar com relação a alguns questionamentos, né, acerca ali da autoria
do apóstolo Paulo como escritor da carta aos Efésios. O comentarista dessa lição, ele escreve, ele fala que era costume da época o autor iniciar uma carta declarando a sua identidade, que foi o caso que nós vimos do apóstolo Paulo. Ele falando, Paulo se declarando apóstolo, no início ali da carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante aqui também ressaltar, que o comentarista ele colocou nesta lição, que o livro de Atos, que é o livro ao qual ele fala sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua conversão, né, sobre as suas viagens missionárias, prisões, tudo que o apóstolo Paulo passou em prol ali do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Nós vemos que Paulo, ali no livro de Atos, ele menciona que ele se chamava Saulo, que era o nome hebraico dele. Saulo era o nome hebraico do apóstolo Paulo, que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, significa também pedido. Provavelmente, o nome Saulo, ao qual foi dado a ele, provavelmente foi uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, porque o próprio nome Saul ele significa também solicitado. Né? Saul significa solicitado, assim como Saulo também significa solicitado, significa pedido, no senso solicitado. Então, provavelmente o nome Saulo, esse nome em hebraico dado a Paulo, ele foi provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo que o apóstolo Paulo pertencia. Ele era descendente da mesma tribo do apóstolo Paulo. E isso está descrito lá em Atos 13, capítulo 13, versículo 21, que fala do primeiro rei de Israel, Saul, como ali descendente da tribo de Benjamim. E também em Filipenses 3, 5, cartas de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, fala também de Paulo como descendente da tribo de Benjamim. Então, provavelmente, o nome Saulo, que significa solicitado, significa pedido, ele foi uma homenagem, provavelmente uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel e descendente ali da mesma tribo, né, a tribo de Benjamim. Já Paulo significa o quê? Pequeno, e era o seu nome romano. É interessante nós trazermos esse assunto. Né? Saulo, ele tem o nome hebraico, Saulo, e tem o nome Paulo, que é o nome romano. O apóstolo Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Por isso que é interessante nós entrarmos nesse assunto, porque para os alunos, vocês alunos, saberem que o apóstolo Paulo ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu, né, como cidadão romano. O Paulo ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, província, que era uma província romana. Quem dominava naquela época era o Império Romano, e Tarso era a capital da Cilícia, província romana, situada na Ásia Menor, e ele possuía, por isso, cidadania romana. Cidadania romana. Então, o apóstolo Paulo, vocês anotem aí, né? Ele tinha dupla cidadania, era tanto judeu como romano. Né? E ele requereu isso quando ele estava lá em Roma, ele requereu essa cidadania ali romana no momento que ele estava passando difícil. Ele citou que ele era cidadão romano. Então, o nome Paulo ele significa pequeno, era o seu nome romano. Mas é interessante também frisarmos, quando nós falamos da autoria da carta aos Efésios, é algo também que é relevante, que nós podemos destacar como algo, um fator que apoia a posição de que o apóstolo Paulo foi ali realmente o escritor, que nas 13 cartas de sua autoria, ele se identifica como Paulo também. Nas 13 cartas, ele se identifica como Paulo. E o interessante
também que é interessante nós citarmos, é que ele nunca se identifica como Saulo. De acordo aqui com o comentarista, ele fala que provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, para evangelizar aqueles que não eram judeus. Gentil é aquele que não é judeu. E Deus, quando chamou Paulo, ele chamou para que ele viesse pregar não só para os judeus, como também para aqueles que não eram judeus. Então, provavelmente, ele não se identificava como Saulo, que era mais apropriado ali, Paulo, para evangelizar o mundo gentílico. Eu creio até mesmo porque devido ao passado dele, devido ao legado dele, né, como Saulo ali, ao legado dele como perseguidor da igreja. Até mesmo após a sua conversão, foi difícil que os irmãos acreditassem, os cristãos acreditassem na sua conversão. Ele teve que provar isso para poder os cristãos acreditarem na transformação, na conversão dele, devido ao legado que ele deixou ali de perseguição aos cristãos, à igreja. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não é escolhido pelos homens. Então, outra questão interessante e relevante é que era a reivindicação da sua autoridade apostólica, não uma reivindicação de uma autoridade assim dada, escolhida por homens, mas sim escolhida pela vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele se identificava ali, ele reivindicava a sua autoridade, não assim escolhida por um homem, por uma origem humana, mas sim por uma origem divina, né? No qual ali, o próprio Jesus escolheu ele como um apóstolo, ali, um enviado ali para poder pregar a palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele não foi escolhido pelos homens, mas sim escolhido por Deus. Isso aí trouxe vários questionamentos. Muitas pessoas não criam no apostolado de Paulo, né? Mas ele ali, ele requeria isso, reivindicava, né? Que ele era apóstolo, sua autoridade apostólica pela vontade de Deus. E Romanos 11:13 diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. E em Efésios 1, capítulo 1, versículo 1, ele próprio diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Então ali ele reivindicava a sua autoridade apostólica, não pela vontade do homem. Não foi nenhum homem que levantou ele como apóstolo, mas sim foi o próprio Senhor que levantou o apóstolo Paulo como apóstolo. Outro assunto interessante também que é importante tratarmos é que essa epístola ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, após as viagens missionárias, as 3 viagens missionárias de Paulo, ele foi levado até Roma, sofreu um naufrágio, e lá em Roma ele foi preso numa prisão domiciliar. Todos esses assuntos, você, aluno, pode ir no livro de Atos dos Apóstolos, lá está tudo descrito, como eu falei anteriormente, sobre ali a conversão do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, as prisões, a prisão em Roma. Então, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele próprio se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Isso é interessante porque, irmãos, as cartas, as epístolas estão divididas em 3 tipos
de epístolas. As epístolas da prisão, as epístolas gerais e as epístolas pastorais. E a carta aos Efésios, ela está incluída nas epístolas das prisões. É uma carta que foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma, assim como também Filipenses, Colossenses e Filemão. São as cartas aqui que integra o rol das epístolas escritas na prisão. E Paulo ele estava na prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E de lá, essa prisão domiciliar, ele tinha a liberdade ali de receber visitas, de poder escrever suas cartas, suas epístolas para as igrejas. Ele tinha toda essa liberdade. Por mais que ele estava preso, mas ele estava preso em prisão domiciliar. E mesmo em prisão domiciliar, não pense que o apóstolo Paulo ficava ali entristecido, desanimado, desmotivado, como muitas das vezes muitos que passam por situações difíceis acabam desanimando, parando de pregar a palavra, abandonando a Cristo, né? Se desviando dos caminhos do Senhor, por muitas vezes passarem por momentos difíceis. O apóstolo Paulo não. Pelo contrário, ao invés de ele ficar triste, chateado, não, ele aproveitava aquela oportunidade ali de pregar o evangelho, de escrever suas cartas, de pregar a palavra, né? Fazer aquilo ao qual ele foi chamado por Cristo. Ele se diz ali, nós vimos que se diz ali, prisioneiro de Jesus, preso do Senhor. Preso é o quê? Aquele que está cativo. Preso é aquele que não consegue livrar-se de alguma coisa. E o apóstolo Paulo ele se identifica como prisioneiro do Senhor, preso do Senhor, embaixador em cadeias, né? Cativo do Senhor, né? E isso aí no ponto de vista positivo, não no ponto de vista negativo. Preso no Senhor, aquele que obedece a palavra do Senhor, aquele que vive, está sempre na presença do Senhor, obediente ao Senhor, cativo no Senhor, né? Então ele, por mais que ele estava corporalmente, materialmente preso ali naquela residência, né? Mas espiritualmente ele estava livre para pregar a palavra do Senhor. Ele era livre para pregar o evangelho. Por quê? Porque ele era prisioneiro não do homem, mas ele era prisioneiro de Cristo. Ele fazia a vontade de Cristo, né? Ele pregava o evangelho de Cristo. Então ele era o prisioneiro do Senhor. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar, como nós falamos. Então nós vimos que Paulo realmente foi o autor da carta aos Efésios. Agora, em qual período o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta? Qual foi o período que ele escreveu essa carta? Qual foi a data que ele escreveu essa carta? Então nós vimos que ele, além de ser o autor, ele escreveu essa epístola dentro de uma prisão, quando ele foi preso em Roma após as suas 3 viagens missionárias. Ele ficou ali em prisão domiciliar. E ficou ali em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, como diz a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 28, versículo 30. Que diz assim: E Paulo ficou 2 anos internos na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-los. Atos também, capítulo 28, versículo 16, diz assim, Atos capítulo 28, versículo 16, diz assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos. Isso aí foi após as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele foi levado, após a 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo ele foi levado até Roma, ali sofreu um naufrágio, né? Mas foi levado até Roma. E quando chegou em Roma, está lá descrito em Atos 28, 16, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua própria conta com o soldado que o guardava. Então é só para aqui nós vemos que está dentro da palavra
aquilo ao qual nós estamos estudando, né? Então tem base bíblica. Quando nós falamos que o apóstolo Paulo, ele é autor desta carta aos Efésios, quando nós falamos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, por 2 anos que ele esteve ali, isso tem base bíblica. Então, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, tá? É a data. Né? E a partir dessa premissa, a data provável da redação, então 60 e 62 é qual ele ficou preso, os 2 anos. Então, aproximadamente. E a partir dessa premissa, a data provável, tá? A data provável da redação da epístola, tá? A data provável que ele escreveu a epístola aos Efésios, que ele escreveu esta carta, ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Tem uns estudiosos que dizem até que foi de 61 a 63 depois de Cristo, mas de acordo com o comentarista aqui, foi por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, aquele que levou, Tíquico foi aquele que levou, conduziu ali a carta. Está descrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 21 e 22, diz assim, ó: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo ali que, para que ali aqueles que receberam a carta, né, que receberam a epístola, eles saibam dos negócios do apóstolo Paulo, o que está acontecendo com ele, qual a situação dele, como ele passa, né? E que ali Tíquico, né? Irmão amado e fiel ministro do Senhor, e informar isso tudo para eles através da carta que ele estava ali enviando para o seu destinatário. Então, irmãos, nós vimos aqui no primeiro tópico a autoria realmente do apóstolo Paulo, e nós vimos também aqui que ele escreveu de uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Ali, quando ele chegou ali em Roma, ele foi preso, né, numa própria casa, né, a qual ele alugou, deram essa liberdade para o apóstolo Paulo, alugar uma casa. Ele ficou preso ali com um soldado que o guardava, e isso foi por volta ali a escrita da carta por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo. Agora nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que vai falar sobre os destinatários. Para quem Paulo escreveu a epístola Para quem Paulo escreveu a epístola. O segundo tópico dessa lição, ela vai falar sobre os destinatários. Quem são os destinatários desta carta? Para quem Paulo escreveu essa epístola? De acordo com a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, ela descreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, né, ele escreve dizendo Paulo, ele, né? Nós vemos aqui, estudamos sobre a autoria. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, pela própria carta aqui, nós vemos que ele escreveu aos santos que estão em Éfeso, a cidade de Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Então, nós vemos que não somente aos santos, aos cristãos chamados santos, separados. Então, ele está falando dos santos, aqueles que são separados do pecado, separados do mundo. Então, está falando do quê? Dos crentes, dos cristãos, da igreja. Então, ele escreveu à igreja e também aos fiéis que estão em Cristo Jesus. Muitos estudiosos a consideram como uma carta circular, uma carta que não foi só para a igreja em Éfeso, mas também foram para outras igrejas, outras regiões ali
para aqueles fiéis em Cristo Jesus, para outros cristãos de outras regiões também. Provavelmente ela foi para Éfeso, para a cidade de Éfeso, lá foram feitas cópias que foram distribuídas a outras regiões onde residiam cristãos naquela época. É também importante nós ressaltarmos aqui, falarmos acerca da cidade de Éfeso. Como era a cidade de Éfeso? Como era essa cidade onde a igreja estava ali? E cidade esta a qual o apóstolo Paulo já tinha visitado. Visitou a primeira vez, depois visitou uma segunda vez, onde ficou mais tempo na cidade de Éfeso, e ali ele pregou, milagres e maravilhas foram realizados. Lá ele pregou o evangelho arduamente ali, ao ponto de que muitos ali que viviam ali em Éfeso ficaram contrariados, né, e queriam aí tramar contra o apóstolo Paulo devido à propagação do evangelho ali em Éfeso, na cidade de Éfeso. Então a cidade de Éfeso, segundo o comentarista, a cidade de Éfeso, foi fundada por volta de 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então ela era uma cidade muito bem localizada, né? Como foi um ponto político, comercial e religioso da Ásia Menor. Era muito bem localizada com relação a comércios, né? Com relação à posição estratégica e também com relação à parte, assim, a área religiosa também. Nós vamos ver o porquê. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, além disso, ela tinha uma posição estratégica, porque ela estava situada ali, ela tinha um porto, né, e desaguava no mar Egeu. Então, era uma cidade que ela tinha, assim, ela era tanto cercada pelo mar, né, como pela terra. Então, ali isso dava uma vantagem a ela com relação a comércio, a comerciantes, seja vindo pelo mar ou pela terra, ou até mesmo um ponto estratégico, dizendo assim, militarmente também, né? Por ela ter esses dois acessos, tanto pelo mar como pela terra, né? E outros também, outras vantagens que poderia ter com relação a isso. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, então era uma cidade grande. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então era uma cidade grande que tinha todo o recurso ali, toda uma logística. Você vê, com cerca de 500 mil habitantes, anfiteatro, e diz aqui também que próximo dali ficava o estádio com pista de corridas e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então tinha todo ali um recurso na cidade, que tinha todo um recurso ali, toda uma logística, e com certeza era uma cidade ali, devido a isso tudo, uma cidade que com certeza era uma cidade rica. A cidade, ela também, além de todas essas vantagens, ela abrigava o templo de Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade. Então ali na cidade de Éfeso existia também o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. É um templo muito grande que existia ali, né? E aquilo chamava muito a atenção. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então muitos iam ali em Éfeso para adorar a deusa Diana, sem contar do próprio povo daquela cidade, né? E daquela região da Ásia. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram
alarmado com a pregação de Paulo contra a idolatria. Quando Paulo esteve lá e começou a pregar o evangelho ali na cidade de Éfeso, muitos ali ficaram alarmados com a pregação de Paulo, porque essa pregação era contra a idolatria que existia naquela cidade. As pessoas ali, o povo era um povo idólatra. E muitas pessoas de outras regiões iam ali adorar a deusa Diana, a deusa Diana. Como diz aqui, lá em Atos capítulo 19, versículo 27 a 29, diz assim, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. E no versículo 27 diz assim, não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa da Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, nós vemos que quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, começou a pregar a palavra, a mensagem de Cristo, e nós sabemos que a palavra de Deus ela liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso começou a incomodar aqueles que eram ourives da prata, aqueles que faziam nichos dessa deusa Diana. Esses nichos eram templos de prata, provavelmente com a imagem da deusa Diana, que é o qual eles faziam aqueles mini templos, aqueles objetos com a deusa Diana ali dentro daqueles objetos, para poder ali ter o seu lucro em cima disso, como nós vemos acontecendo aí em vários lugares aí, pessoas que vendem estátuas, imagens, e aí ganham com a venda, dessas imagens, dessas estátuas. Então, não foi diferente não. O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho assiduamente, Então eu creio que pessoas começaram a se converter a Cristo, e ali isso começou a incomodá-los a tal ponto de eles acharem um perigo, a pregação do evangelho, o perigo ali, a presença do apóstolo Paulo, porque eles pensavam o seguinte, que a profissão deles ia cair em descrédito, e que também o próprio templo da grande deusa Diana seria estimado em nada, vindo a majestade daquela que para eles era a majestade de toda a Ásia e o mundo, que veneravam, a ser destruída. Isso era a preocupação daqueles que viviam lá com relação à pregação do apóstolo Paulo contra a idolatria. Então, a cidade de Éfeso não era só não tinha só uma posição estratégica ali, mas como nós falamos, era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, porque por ser um local bem localizado ali entre o mar e entre terra, então ali com certeza passavam mercadores, comerciantes, o acesso ali era fácil porque era por mar ou por terra, e isso gerava muito lucro, não só isso, mas como também na área religiosa, por ser ali o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Muitos turistas iam lá também adorar, conhecer o templo da deusa Diana. Paulo ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Então, o Paulo ele ficou 3 anos ali, como nós falamos, da primeira vez ele não ficou muito tempo, não chegou a ficar muito tempo, nós vamos ver aqui. Mas Paulo, quando ele ficou 3 anos, ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 31, diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós.
Então ele esteve lá por 3 anos pregando a palavra. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Isso, irmãos, por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que havia necessidade de não só eles serem batizados em águas, mas também eles receberem a promessa de Deus na vida deles. A promessa que o Pai deixou para cada um de nós de recebermos o Espírito Santo da promessa. Porque o apóstolo Paulo sabia o quanto era importante eles terem o Espírito Santo. O apóstolo sabia como é importante a presença do Espírito Santo na vida do ser humano. Ali ajudando o ser humano a vencer as ciladas do inimigo, a ter uma vida de santidade, separado do mundo e próximo ao Senhor, uma vida de intimidade com Deus. E para nós termos isso tudo, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E para eles que viviam numa cidade, num contexto totalmente contrário à palavra do Senhor, num contexto ali idólatra, eles precisavam ali estar cheios do Espírito Santo para que viesse a vencer as barreiras, dificuldades, as tentações, né? E não viesse a se contaminar com tudo aquilo que eles vivenciavam dia a dia. Então, o apóstolo Paulo em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, aqueles que não eram judeus, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Isso aí quando ele esteve na Éfeso, na cidade. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Olha só como Deus ele usou ali o apóstolo Paulo ali na pregação da palavra do Senhor. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Segundo aqui o comentarista, grandes líderes da igreja também passaram ali pela cidade de Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja também ali em Éfeso. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Falar aqui da saudação epistolar, a saudação que Paulo fez ali na carta, no 1º capítulo, no versículo 1, nós vemos ele fazendo uma saudação ali epistolar, breve, quando ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí ele faz a saudação aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis, em Cristo Jesus. Aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, como nós falamos anteriormente. Ele estava se referindo a quem? À igreja, ao povo de Deus, aos cristãos que estavam ali em Éfeso e também aos cristãos que viviam nas redondezas também, a outros cristãos também. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus. Graça e paz. Uma expressão que lembra favor gratuito e imerecido de Deus, porque graça, ele significa o quê? Favor gratuito e merecido de Deus. Gratuito e merecido. Deus nos fez um favor de graça para nós que não merecíamos. Então a graça é essa. Deus nos derrama a graça. A graça, o significado de graça e paz, o significado de graça é essa, favor imerecido de Deus. E a paz, irmãos,
é a consequência da graça. É resultado da graça. A paz é resultado da graça. Quando ele fala assim, a vós graça e paz. Graça é aquilo que Deus nos dá, né? Mesmo nós não merecendo. Né? E a paz é resultado dessa graça que o Senhor ele nos proporciona, ele nos dá. Né? Essa graça é consequência, é resultado da graça, é a paz. Né? Através da graça, esse favor imerecido, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, através da graça do Senhor, nós temos paz com Deus, né? O que outrora nós não tínhamos. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Quando falamos, provavelmente a carta foi para Éfeso, para a igreja de Éfeso, e ali eles fizeram cópias, que ali eles distribuíram para outras igrejas, né, para ali fazer aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu na sua carta, né? Apóstolo Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, ali indicando o seu destinatário, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para ali cumprir o que o apóstolo Paulo, o desejo do apóstolo Paulo de levar a sua palavra, né, os seus escritos aos santos de Éfeso e também aos outros fiéis em Cristo Jesus ali que viviam em outras regiões ali da Ásia. Então, irmãos, nós vimos aqui nesse segundo tópico, nós estudamos acerca dos destinatários. Quem eram os destinatários? Eram, né, aqueles que viviam, a igreja ali em Éfeso e também os outros cristãos que viviam em outras regiões ali da Ásia também, que receberam essa carta do apóstolo Paulo. E o terceiro tópico e último que nós iremos estudar nós vamos analisar, nós vamos falar sobre o propósito e mensagem. Qual foi o propósito, né? Qual a mensagem, né, que o apóstolo queria transmitir para os seus destinatários, para a igreja em Éfeso, para os outros cristãos de outras regiões da Ásia? Qual era a mensagem que ele queria transmitir? O propósito, aparentemente, a epístola ela não aborda nenhum problema específico como em outras cartas do apóstolo Paulo. Isso é uma diferença entre as outras cartas, né? Ela tem uma particularidade. Esta carta uma particularidade dela é que ela não aborda nenhum problema específico como em outras cartas do apóstolo Paulo, como nós temos como exemplo a carta de Paulo aos Coríntios, né, que lá ele aborda os problemas que existiam na igreja e outras cartas também. Então, essa epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases. Quando nós falamos do propósito da carta, nós vemos qual o propósito da carta, né? Nós vemos que percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né, ali por parte do apóstolo Paulo. Né? Segundo aqui o comentarista, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, isso quer dizer que é do mundo grego, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, pessoas que vinham, né, daqueles costumes, né, praticavam religiões de mistério, né, costume grego, então, mas que agora, ao se converter, se reuniu com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo ele está no controle do universo inteiro. Então,
Efésios 1, 20 a 22, diz assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitou, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, né? Então, eles tinham que deixar o passado para trás e ali eles tinham que agora viver um novo estilo de vida. Eles eram nova criatura, as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Ele diz lá em Efésios 2, versículo 1 a 10, e vos vivificou, ele aplicando isso, falando isso para a igreja, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo os principados, príncipes da potestade do ar. Pela graça o Senhor nos salvou, pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui orienta, né, orienta eles, né, esses cristãos que eram marcados pelo passado deles a ter um novo estilo de vida. Então destaca ainda uma preocupação, o apóstolo Paulo ainda destaca uma preocupação não só com relação ao passado, né, deles, mas também com relação à unidade e à paz entre judeus e gentios cristãos, né, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. O plano da redenção não era só para os judeus, é para os gentios, para os judeus. Na realidade, o plano é para toda a humanidade, né? Jesus, ele veio, ele sacrificou por toda a humanidade. Então, o plano de salvação, de redenção, é para toda a humanidade. Mas havia esse problema entre judeus e gentios. No passado, eles eram chamados, lá está em Éfesos 2, versículo 11 a 18, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 18, diz que no passado eram chamados incircuncisos pelos judeus. Então, os gentios, no passado, eles eram chamados incircuncisos, né? Os judeus convertidos ao cristianismo chamavam eles de incircuncisos, porque eles criam que a circuncisão, os judeus convertidos ao cristianismo, eles criam que a circuncisão, era um critério para a salvação. Porém, os apóstolos, no concílio de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, rejeitaram essa obrigação, por uma razão bem expressa nas palavras de Pedro, que disse assim, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, uma das preocupações era essa falta de unidade, né? Era com a relação à unidade e à paz entre judeus e gentios cristãos. Então, sobre essas premissas, todas essas preocupações do apóstolo Paulo, então podemos considerar que uma das intenções do autor, um dos propósitos do autor aos Efésios, um dos propósitos do apóstolo Paulo era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? De cuidar ali da igreja, dos problemas, de cuidar ali dessa situação de que existia na igreja, né? Então, de uma perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, esse era o propósito, de acordo com o comentarista, esse era o propósito da carta de Paulo, o propósito de Paulo ao escrever a igreja de Éfeso. E a mensagem, né? Que mensagem era essa mensagem? O que o apóstolo Paulo queria passar, transmitir aos seus destinatários, à igreja em Éfeso? O que ele queria passar? A mensagem de Efésios gira em torno de dois temas, que é qual? Jesus Cristo como a cabeça da igreja, tá? E a igreja como corpo, né? Um corpo formado por muitos membros, né? Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo,
A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, né? O Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, falando de judeus e de gentios, essa reconciliação, né? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então essa era a mensagem que o apóstolo Paulo queria transmitir à igreja, né? Uma mensagem uma mensagem doutrinária, mas também uma mensagem prática, né? Tudo, ali ele queria transmitir tudo quanto Deus fez pela igreja, por cada um de nós, e o que se espera da igreja, qual seria a prática da igreja, né? O que se espera da igreja a partir do momento, né, de saber de tudo que Deus tinha feito por ela, né? Então, o que se espera. Então, ou seja, né, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, né? Tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Isso também Deus espera de cada um de nós, né? Nós sabemos tudo que Deus fez e faz por cada um de nós, né? Todo o plano ali da salvação, né? Como Deus nos resgatou, né? Como Deus nos reconciliou, nos justificou, nos fez de nós nova criatura ali, chamados agora filhos de Deus, gerado por Deus. Nós fomos gerados por Deus. Nós somos agora filhos de Deus, né? As heranças que Deus tem para cada um de nós, proveniente de tudo o que Deus nos deu, né? Proveniente de toda essa conversão, de toda a redenção, né? Tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora, Deus espera que nós devemos colocar tudo isso em prática, né? Deus espera de nós, né, o que Ele espera que a igreja faça com relação a tudo aquilo que Ele nos fez, né? Então, que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática, né? Nós sabemos que Deus fez por nós. Agora, o que nós podemos fazer? O que a igreja pode fazer? O que Deus espera que nós venhamos a fazer? Que nós possamos fazer a vontade de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Ele, sabedor de tudo que Deus fez na vida dele, ele ali se converteu, se tornou uma nova criatura. Depois de ser perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido, mas mesmo assim, sofrendo açoites, perseguições, prisões, ele nunca deixou de pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Que nós possamos também pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho do Senhor. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, a graça que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, separado do pecado, separado do mundo e alicerçados ali, firmes em Cristo, aquele que é a cabeça da igreja, né? A cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Somos gratos ao Senhor, louvado ao nome santo do Senhor por esta palavra, por esta lição, que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e, como diz a palavra de Deus, que nós não venhamos ser meramente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. E assim, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui ministrando essa lição. Eu peço a Deus que abençoe a cada aluno, a cada professor, e que nós venhamos, em nome de Jesus,
ali nos encontrarmos mais uma vez na próxima aula, para que nós venhamos a falar mais um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho certeza que Deus ele tem muitas coisas a falar com nós através dessa carta, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Creia nisso. Deus ele vai te abençoar através da sua poderosa palavra. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos nesse momento orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa é a primeira lição desse trimestre. Em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio de podermos mais uma vez estarmos reunidos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, amado, ó Pai, estudando esta lição, Senhor, estudando a tua palavra. Pai, abençoa cada professor, cada aluno. Senhor, tome em tuas mãos suas famílias, Senhor, guarde seus lares, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Toma nosso pastor, presidente em tuas mãos, pastor Mael, sua família. Pai, abençoa ele grandemente, Senhor. Continue dando a ele sabedoria e conhecimento para conduzir o teu povo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula, se assim Deus permitir.